nossa cruz. Bem certo é que quando Jesus estava no ministério terreno dele, ele tinha uma quantidade de pessoas que o seguia. Mas olha o que aconteceu com Jesus depois que ele foi pendurado na cruz do madeiro e vencido Satanás. Olha o tanto de pessoas que hoje confessam a fé em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que a nossa vitória está depois da cruz, depois da morte do meu eu, depois da minha renúncia. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Eu só fiz essa introdução para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo João estava presenciando. O apóstolo João, ele vai ser a última lâmpada da escola apostólica. A Bíblia, melhor dizendo, a história vai dizer que João agora vai ser preso. João agora sendo preso. O exército de Roma que imperava naqueles tempos, vai tentar matar João. Vai pegar João, vai lançar João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Alguns historiadores vão até dizer que esse ato de pegar uma pessoa e jogar dentro de um caldeirão de óleo fervendo não era de costume romano, mas era de costume dos medo-persas, porque a pessoa era um povo terrível quando se tratava de fazer tortura, de punir prisioneiros. E como Roma saía dominando todos os impérios, todas as nações, todos os povos, ele ia adquirindo conhecimento daqueles povos e ele ia introduzindo na sua cultura. Logo eles pegam aquele tacho como uma cultura, um costume dos medos persas, e eles vão pegar e vão acender aquele fogo. E tem mais um detalhe. A história vai dizer, e isso é só para testificar a nossa fé, a história vai dizer que aquele tacho de óleo fervente não poderia ser acendido por qualquer pessoa, porque o calor era tão intenso que só da pessoa acender já sofria queimaduras de 4 graus. Muitos não suportavam e morriam. Então logo eles vão pegar prisioneiros que estavam já condenados à morte e obrigavam eles a acender aquele tacho. E ali João já estava dentro. Acendia-se aquele tacho. O óleo que estava quente começava a ferver. Tinha por função consumir e destruir tudo aquele que estava ali dentro. Então vai ficar lá aquele óleo fervendo, aquele fogo aceso. No outro dia, quando aquele fogo apagasse, os soldados romanos iriam ali para virar aquele óleo fora e tirar o que tivesse sobrado do prisioneiro. Mas para a surpresa deles, a história vai dizer que João permaneceu vivo. A Bíblia vai nos relatar esta vitória de João. Só que aquele óleo, alguns historiadores dizem que era tão alta a temperatura que aonde houvesse cartilagem no ser humano, essa cartilagem derretia. E nós sabemos que a nossa orelha é de cartilagem. Nós sabemos que o nosso nariz é de cartilagem. Partes do nosso rosto, partes do nosso corpo tem músculo, então tudo isso ia desfazendo. Imagina agora, você olhando para João, e João todo deformado. Imagine a cena. Eles olham e veem que João não morreu. Eles começam agora tipo que considerar João como semideus, porque tinha passado por aquela tortura e não tinha morrido. Eles vão pegar João, vão jogar na ilha de Pátimos. Alguns historiadores dizem que a ilha de Pátimos, as prisões eram feitas nas pedras, sobre as rochas. Eram nas partes profundas, úmidas, aonde tinha bastante animais peçonhentos. Logo eles estavam pensando, venceu o óleo, mas eu quero ver ele sobreviver lá. E João estava ali excluído. João estava ali esquecido de todos. Um homem que tinha anunciado o reino de Deus. Um homem que tinha andado com Jesus, visto sinais e maravilhas, agora se encontrava numa prisão, esquecido por todos. Mas uma coisa é certa: enquanto Deus não decretar, as coisas não podem acontecer. João estava lá esquecido, lançado naquela prisão, e de repente ele vai ouvir uma voz. Então o Senhor vai descer e vai falar com João. A Bíblia vai dizer que João agora vai virar para olhar aquele que fala com ele. E de repente ele olha e vê um que tinha o cabelo branco como a neve e como a lã, os seus olhos como chama de fogo,
Os seus pés como um latão reluzente que tinha acabado de sair da fornalha. A voz do Senhor era como o som de muitas águas. Mas o interessante está aqui. Para que nós possamos viver experiência e ver o Senhor glorificado, o céu aberto, primeiro nós temos que deixar com que o Senhor venha nos desconfigurar humanamente falando. Aqui está o problema. Nós não queremos deixar o Senhor nos tratar. Nós queremos ver a glória do Senhor de qualquer maneira. Nós queremos ver o Senhor de qualquer maneira. Eu aprendi uma coisa: não adianta nós temos a cara de Moisés, mas o nosso coração ser como o da Tancoré e Abirão. Não adianta nós termos a aparência de Elias, mas o nosso coração é de Acabe. Nós precisamos não manifestar por fora algo que é mentiroso, enganoso, mas dentro do nosso coração tem que fluir a verdade, para que a verdade possa ser passada para fora. Meu Deus, é forte! João estava vivendo experiência, mas estava numa situação terrível. As pessoas falam assim: eu sinto saudade da igreja primitiva. Hoje deveria ser como a igreja primitiva. Só que as pessoas só se lembram dos sinais, as pessoas só se lembram dos milagres, as pessoas só se lembram do dia de Pentecostes. Mas será que quando a pessoa fala, eu sinto falta da igreja primitiva, será que ela está falando também que ela sente falta dos tempos, como o tempo de Ananias e Safira, que as pessoas eram consumidas ao mentir ao Espírito Santo? Porque hoje nós mentimos ao Espírito Santo. Hoje nós enganamos a Deus, ou melhor, nos enganamos a nós mesmos, porque não podemos enganar a Deus. Será que quando as pessoas falam que sente falta da igreja primitiva, ela lembra do que aconteceu com Estevão, que foi apedrejado? Será que quando ela fala, eu sinto falta da igreja primitiva, ela se lembra que a igreja primitiva era perseguida de fato e de verdade? Porque hoje para nós perseguição é quando alguém não fala conosco. Hoje para nós perseguição é quando alguém nos bloqueia na rede social. Não precisamos voltar nem no tempo da igreja primitiva, porque seria uma vergonha para a igreja de hoje. Vamos voltar 100 anos atrás? Vamos colocar na balança e ver a diferença. Será que nós sabemos o que é ser igreja? Queremos viver experiência com o Senhor, mas estamos dispostos a deixar o Senhor nos tratar, nos colocar na posição para que nós possamos experimentar as experiências com o Senhor? A Bíblia já nos dá uma lição de moral quando ela diz assim: sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. Nós devemos seguir a paz com os outros. A Bíblia nos ensina que se alguém nos esbofetear um lado da nossa face, nós precisamos dar o outro. Será que nós estamos dispostos a viver um evangelho genuíno? Um evangelho cristocêntrico? Não um evangelho de farsa? Mas pastor, hoje é culto da família. Há um lugar melhor para falar dessas coisas do que para a família? A igreja é constituída de família. A sociedade é constituída de família. Nós precisamos entender uma coisa: a pregação ela não tem que ser aquela pregação que vai satisfazer o meu ego, em hipótese alguma. A pregação tem que ser aquela que nós vamos sair daqui, da casa do Senhor, de cabeça baixa, mas refletindo em tudo aquilo que foi ministrado, olhando para dentro e falando assim: será? Eu pensei que eu estava na posição, mas será que eu estou na posição mesmo? A palavra do Senhor, ela tem que confrontar o nosso eu. Ela tem que confrontar o nosso pecado. Ela tem que fazer que cada dia mais nós sentimos a necessidade de renunciar e olhar para trás, olhar para Cristo e seguir os exemplos de Cristo. É fato que há momentos que Deus nos usa com força na terra. Quando nós olhamos para João Batista, o maior profeta nascido dos homens, testificado por Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: não há ninguém maior do que João Batista, nascido de mulher. João Batista era o cara, ele era o top. Ele olha para Jesus e ele vai falar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai olhar para Jesus e ele vai falar assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés.
quê? Porque ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus da forma corpórea de uma pomba. Ele começou a ouvir a voz do Senhor dizendo: eis aí o meu filho amado a quem eu comprazo. A ele ouvir. João Batista começa a experimentar coisas sobrenaturais, assim como nós experimentamos coisas sobrenaturais na presença de Deus. Só que vai chegar um momento que João Batista vai ser lançado num calabouço. Ele vai estar na prisão. Agora ele vai chamar 2 de seus discípulos e vai dizer assim: vai lá e pergunta se esse Jesus é o que estava profetizado a vir, ou nós temos que esperar outro. Foi falado aqui aquilo que Paulo fala aos Romanos: o que nos separará do amor de Deus? A morte, a fome, a nudez, a altura, a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas bem certo é que há momentos da nossa vida que nós nos afastamos de Deus. Isso porque nós somos humanos, nós somos falhos, somos pessoas limitadas a tempo, espaço e lugar. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. E eu louvo a Deus por isso. Mas a questão é, quando a nossa fé está alicerçada em Jesus, que é a rocha, a nossa fé ela tem que ser inabalável. Ainda que tudo esteja contrário, nós estamos olhando para o alvo. Ainda que tudo esteja contrário, a nossa oração tem que ser essa: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Nós temos que começar a entender o que é ser cristão de fato e de verdade. Ser cristão não é só levantar a mão e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que nós possamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que o temem. Nós temos que estar disposto a viver experiências com o Senhor. Mas entenda uma coisa: viver experiência com Deus, fazer a vontade de Deus, isso diz em não fazer a minha vontade. Fazer a vontade de Deus não é fazer a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é entender: mesmo que eu não quero, eu tenho que ir, porque é a vontade dele. Mesmo que eu não concorde, mas eu vou fazer porque é a vontade dele. Fazer a vontade de Deus é você entender que Deus não olha como o homem olha. A visão de Deus é totalmente diferente. Para que nós possamos orar e falar: Senhor, eu quero ter a experiência que Isaías teve. Isaías olhou e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós sabemos que existem 3 céus estabelecidos: aurânio, mesorânio e eporânio. Quando nós falamos de céu aurânio, nós estamos falando daquele que é visível, daquele que os nossos olhos alcançam, aonde nós olhamos e vemos nuvem, onde nós olhamos e vemos estrelas. Ainda que a estrela não esteja no céu chamado aurânio, está no mesorânio. E no mesorânio também tem uma divisão espiritual, aonde se encontra potestades e principados e hostes espirituais da maldade, aonde as batalhas de fato e de verdade acontecem. Porque as pessoas pensam que o diabo está debaixo da terra, no inferno, feito e fantasiado pela mente humana, segundo o cristianismo romano. Mas os demônios estão nos lugares celestiais, no segundo céu, chamado de mesorânio. E Deus está sentado no terceiro céu. Para que nós possamos viver a experiência do terceiro céu, nós temos que renunciar a tudo aquilo que nós achamos que é válido para nós, como seres humanos. Paulo diz assim: tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu sei, eu tenho como esterco. Para mim não tem valor nenhum. Aí o que acontece com Paulo? Ele é elevado até o terceiro céu. Meu Deus! Ele vai dizer que vê coisas inefáveis, que não era lícito falar para os homens. O apóstolo Paulo começa a experimentar essas coisas no terceiro céu. A igreja hoje vive no relacionamento de primeiro céu e acha que está bom. Nem chega a enfrentar uma batalha no mundo espiritual. Quando nós olhamos para Daniel, 21 dias clamando para chegar a sua resposta, Daniel estava experimentando uma batalha nos lugares celestiais. O próprio anjo vai testificar isso.
o anjo vai dizer: o príncipe da Pérsia impedia de eu descer com a sua resposta. Jesus Santo, aleluia. Ele estava vivendo um ciclo de 3 fases de 7. 7 com 7, 14 com 7, 21. Se cumpre um ciclo em que Daniel estava vivendo. Um homem que orava 3 vezes ao dia. Um homem que tinha um relacionamento com Deus de tete a tete. Uma pessoa que o que ele queria, ele falava com Deus e Deus respondia. E hoje nós fazemos oração de 5 minutos, uma vez por semana. E achamos que estamos vivendo uma experiência. Meu Deus, aleluia. Às vezes até vivemos por misericórdia. Porque a razão de não sermos consumidos são as ricas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, nós estaríamos destruídos agora nesse mundo. Espírito Santo de Deus. Às vezes nós falamos assim: Senhor, vem com a tua glória, desce o céu sobre a terra. Mas será que vamos aguentar se o céu descer sobre a terra? Porque Deus é santo. E Ele não pode se relacionar com o pecado, com aquilo que é impuro. As pessoas olham e as pessoas fantasiam. Sabe o fogo que a Bíblia diz que Satanás será lançado, a morte será lançada? Esse fogo, irmão, não é outro fogo senão o fogo do próprio Deus. Só que o fogo de Deus, ele se manifesta de algumas formas. Porque o mesmo fogo que está consumindo o pecado é o mesmo fogo que batiza no Espírito Santo e dá os dons para a igreja. Aleluias. O que vai diferenciar, o que vai acontecer no meio do fogo é a minha situação e a sua situação diante de Deus. Deus não trabalha com 2, com 3, com 4 tipos de fogo. Deus trabalha com um tipo de fogo. O mesmo fogo que saiu do altar e consumiu os filhos de Arão, porque estava oferecendo fogo estranho para o Senhor. É o mesmo fogo que Elias começa a orar no Monte Carmelo e fala: Senhor, responde com fogo. E o Senhor responde com fogo. É o mesmo fogo que desce na noite de Pentecostes e eles olham e veem línguas repartidas como de fogo. É o mesmo fogo. E quer saber de uma coisa? Esse fogo que vem da parte de Deus é o mesmo fogo que naquele grande dia as nossas obras serão lançadas nesse fogo. E a Bíblia diz que se for de palha, se for de feno, ou se for de madeira, será consumida. Mas se for de ouro, será purificada. Maravilha de Deus. O mesmo fogo que purifica o ouro é o mesmo que queima a palha. A Bíblia vai dizer assim que, através de João Batista, que o machado já foi posto nas raízes das árvores. E a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus vai curar a vista de um homem e vai dizer para ele assim: vai até o poço de Siloé e lava. Ele lava os olhos, quando ele olha, ele vê os homens como árvores. Nós somos como árvore para Deus. Jesus olha para mim e para você, e ele fala assim: opa, ali é uma árvore frutífera. Aleluias. Vamos ver mesmo se tem fruto? Meu Deus, porque aleluia. No dia que Jesus Espírito estava Santo de Deus, Deus. ele olha uma figueira. E a figueira estava cheia de folhas. Glória, glória. Ele coloca a mão procurando fruto. Mas aquela árvore não tinha fruto. E Jesus vai amaldiçoar. E aquela árvore vai secar no chão. A questão é, irmãos, hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui com um ato profético, entregando a primícia da nossa semana ao Senhor Jesus Cristo. Dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou grato ao Senhor pela semana que passou. E eu apresento essa semana que vai se iniciar. Mas a questão é: será que nós temos fruto para saciar a fome daqueles que estão lá fora? Há muitas pessoas famintas. E sabe aonde ela vai procurar alimento? Em mim e em você. Isso é ser igreja. Ser igreja, irmãos, é matar a fome do necessitado. Ser igreja é saciar a sede daquele que está sedento. Ser igreja é ser a perna para aquele que é coxo. Ser igreja é ser os olhos para aquele que está cego, ouvidos para aquele que é surdo. Isso é ser igreja. Será que nós estamos vivendo Meu Deus
o que Deus determinou para nós? Não se iluda, cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus. Pastor, mas está falando isso para botar medo em mim? Jamais. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Oh, glória a Deus, aleluia. E Ele prova o seu amor dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Espírito Santo. Ele prova, Ele fala, eu sou amor, mas eu vou provar o meu amor. Eu não só falo que amo, mas eu provo. Glória, glórias. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Mas o mesmo Deus que é amor é fogo consumidor. O mesmo Deus que é misericordioso é o mesmo Deus que vai operar com justiça sobre as nossas vidas. Essa noite eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. A nossa vida não tem que ser a mesma a cada culto que o Senhor nos permite estarmos aqui. É para que nós possamos aprender um pouco mais. Se nós fôssemos sinceros com o Senhor, a nossa cara não seria de sorriso. A nossa postura não seria uma postura de ficar tirando selfies dentro da igreja para colocar nas redes sociais. Se nós fôssemos sinceros com o Senhor, a nossa cara seria a cara de pessoas que começam a olhar para si, olha para Deus e para a sua palavra e fala, Senhor, como estou longe da sua vontade. Sabe o que acontece com as pessoas do Antigo Testamento? Eles choravam os choros do Senhor. Eles sentiam o que o Senhor estava sentindo. Hoje nós não nos importamos mais com aquilo que o Senhor está sentindo. Qual é a mensagem profética que nós estamos mandando para o mundo? Deus não quer uma igreja igual a todas as outras igrejas. Deus não quer constituir uma religião igual a todas as outras religiões. Deus quer constituir um estilo de vida, uma prática de vida. Algo que nós falamos aqui no altar, mas que nós venhamos manifestar lá fora. Porque a maior pregação não é aquela feita pelo microfone, conhecido como o grande cabeçudo. A maior pregação é aquela que nós testemunhamos lá fora com a nossa vida. Porque as pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Talvez você possa agora falar no seu interior aí, no seu espírito, no seu coração, dizendo, mas pastor, é difícil viver o que a Bíblia pede para viver. E Deus sabe que nós somos fracos e não vamos conseguir viver tudo aquilo que a Bíblia pede. Meu Deus, aleluia. E nem é a intenção de Deus que nós venhamos viver tudo. Sabe qual é a vontade de Deus? Que nós nos esforçamos para viver na prática. Oh, glória, glória, glórias. Eu creio, Jesus. Irmãos, eu acredito que se nós vivermos a vontade de Deus, ainda acontecerá no nosso meio pessoas sendo raptadas por Deus. Ou você acha que isso só aconteceu com Enoque? Ou você acha que isso era só privilégio de Enoque? Deus ainda quer manifestar essas coisas. Mas cadê o povo com sinceridade com Deus? Eu não falo isso só da igreja, eu falo isso de mim também. Todos nós. Título, cargo não quer dizer nada. Só quer demonstrar que será cobrado mais de nós naquele grande dia. E que em nós está a responsabilidade de ensinar. Mas cada um de nós temos que todo dia dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, me ensina a viver a sua vontade na prática. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos Jesus multiplicando pães, nós vemos Jesus curando enfermos. Nós olhamos e falamos assim, esse Deus é o Deus que nós servimos. Mas enquanto Jesus olha para aquele jovem rico que fala assim, Senhor, o que eu faço para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, pega toda a sua riqueza e dá aos pobres. Aquele homem abaixa a cabeça e sai andando. Por que é tão difícil nós abrirmos mão daquilo que nós possuímos na terra? Meu Deus. Quando nós olhamos para os homens, santos homens de Deus, nós vamos ver pessoas que não mediam esforços. Eles faziam de tudo para fazer a vontade de Deus e agradar aquele que o chamou. Mas eu ainda bato na tecla, o que nós estamos fazendo para agradar aquele que nos chamou?
aquele que nos chamou para essa grande obra. Sabemos que nós já estamos numa grande obra. Mas o que estamos fazendo? Será que Deus ele pode olhar do céu e sentir orgulho dos seus servos, da sua igreja? Será que Deus ele pode falar se em algum momento da eternidade, porque Deus não é limitado a tempo, então para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Deus se movimenta com uma certa liberdade. Será que se hoje Satanás chegasse para ele e falasse assim: Senhor, eu posso tocar no seu filho? Eu posso tocar na sua filha? Será que Deus poderia permitir? Como ele permitiu a Jó? Sabe por que Deus não permite que nós vivemos coisas extraordinárias na presença dele? Porque ele sabe que nós não vamos aguentar. E aqui também está uma lição. Nunca devemos questionar aquilo que nós estamos vivendo. Porque aquilo que nós estamos vivendo, só estamos vivendo porque Deus sabe que nós aguentamos. Que nós iremos aguentar. A nossa oração tem que ser: Senhor, me dá força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Senhor, aquilo que eu não posso mudar, me dá força, se isso for da sua vontade. Sempre falando com o Senhor e dizendo: Pai, se essa for a sua vontade, eu não quero contender contigo. Às vezes nós queremos ensinar a Deus, queremos: Senhor, faz desse jeito, faz daquela forma, mas Deus está falando assim: assim como a terra está distante do céu, assim também os meus pensamentos estão distantes do pensamento humano. Porque Deus é Deus que fala assim, irmãos: eu não tenho planos de maldição, eu tenho planos de bênção. O mesmo Deus que falou para o povo de Israel: eis que hoje eu apresento as bênçãos e as maldições, é o mesmo Deus que todo dia fala conosco. Sabe naquele momento que você vai ver alguma coisa que não agrada a Deus? E parece que o diabo ele é tão astuto, que há coisas no nosso celular, principalmente no celular, que a gente nem instala no celular, mas às vezes aparece. E aquilo ali é justamente Deus permitindo para ver assim: eu quero ver como que está a fidelidade dele comigo. Aí nós olhamos, sabemos que aquilo é errado. Em vez de excluirmos, não, olhamos para um lado, olhamos para o outro, ver se o homem não está vendo, e continuamos alimentando o pecado. Às vezes o Senhor nos coloca em situações só para testar a nossa fé, testar a nossa sinceridade, a nossa fidelidade. Deus não colocou o povo de Israel no meio do deserto para que Deus pudesse saber que o povo temia Ele, mas para que Deus pudesse mostrar para o povo como estava o coração do povo. Às vezes Deus nos coloca em situações para mostrar para nós mesmos como que está o nosso coração. Espírito Santo Para que às vezes de nós Deus venhamos abaixar um pouco o nosso nariz. Viemos falar assim: eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou. Eu queria que os irmãos ficassem com esta palavra no seu coração. Talvez João, naquele momento que foi lançado na ilha de Patmos, talvez ele deve ter pensado: agora estou esquecido por todos, ninguém mais vai olhar para mim. Mas naquele momento Jesus se manifestou para ele. Há momento que o Senhor vai nos tirar de alguns lugares. Há momento que o Senhor vai nos tirar de alguns lugares de destaque, somente para Ele se manifestar para nós. Maravilha. Há momento que o Senhor Ele quer se manifestar de fato e de verdade. Só que quando o Senhor está nos tirando de alguns lugares, nós queremos voltar para os lugares aonde o Senhor está nos tirando. Às vezes o próprio Senhor Jesus está tirando pessoas do nosso caminho, porque aquelas pessoas não vão edificar nada na nossa vida. E nós estamos fazendo de tudo para que aquelas pessoas permaneçam. Meu Deus! E nós nos encontramos contendendo com o Senhor. E de fato, pode o barro contender com o oleiro? Não pode. Então vamos começar a viver a vontade do Senhor. Vamos começar a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. O Senhor nos chamou neste mundo e nos constituiu como sal da terra e como luz do mundo.
como sal da terra e como luz do mundo. O sal serve para dar sabor. Só que se o sal permanecer dentro do saquinho, ele não vai dar sabor a nada. Ele vai estragar, vai ficar insípido e só vai servir para os homens pisar. Sabe o que o Senhor está falando? Ele não chamou a cada um de nós para ficarmos presos dentro de 4 paredes. Ele está falando, você é sal. Sai do saquinho. Vai ser tempero na vida de alguém. Meu Deus! Vai dar gosto na vida de alguém. O Senhor não pega uma luz e coloca debaixo de uma mesa, como ele diz na parábola, mas coloca no centro da casa para clarear a casa. Jesus está dizendo assim, sai debaixo da mesa. Imagina aquela mulher correndo, eu vou finalizar aqui. Ela corre por debaixo da mesa, aquela Maria, para poder ungir os pés do Senhor Jesus. Quando Jesus tira ela dali e vai manifestar ela para o povo, é como se Jesus estivesse falando assim, você é luz, filha. Os seus pecados não podem ofuscar o brilho do Espírito Santo que em breve descerá sobre você. Você é luz. Para de correr para debaixo da mesa. A nossa natureza humana nos força a correr debaixo da mesa, ainda que a intenção é de ungir os pés de Jesus. Mas Jesus está dizendo, não corra para debaixo da mesa. Vai fazer aquilo que você foi chamado, vai brilhar. Mas não brilhar o seu brilho, brilhar o meu brilho que está em você. Porque quando Jesus está na nossa frente, as pessoas tentarão olhar para nós, mas não verá a nós, verá Jesus. Porque estamos escondidos atrás dele. Estamos escondidos nele. Então que nessa noite nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor. A partir desta noite, olha no retrovisor da sua vida. Olha como está a tua vida. Faz uma retrospectiva. Olha na tua história. Vê se você pode fazer alguma coisa melhor para agradar o Senhor. Amém? Antes de finalizar, eu queria chamar as 2 jovens que vão estar se unindo hoje. Amém?